de ler a tua palavra, de expressar aquilo que o Senhor está falando conosco. E nesta manhã, Senhor, que a nossa mente, Senhor, fica cativa aos ensinamentos do Senhor, e que nós venhamos ter, Senhor, aquela sabedoria de ficar, Senhor, na tua presença, aquietar o nosso coração para receber a palavra, aquietar, Senhor, aquietar a nossa alma para receber do Senhor, porque o Senhor vai nos falar nesta manhã. Abençoa agora, que a pastora seja um canal, Senhor, de bênçãos do Senhor para nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, seja abençoado, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Não tem, não? Amém. Mas é que você fala. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que dia lindo, né? Amém. Não sei se já aconteceu com você, ler um texto da Bíblia várias vezes. E tá tudo bem, conhece, leu, já conhece aquele texto. Mas aí o Senhor te fala alguma coisa, você começa a ler mais vezes e vai abrindo a sua visão. Isso aconteceu comigo essa semana e eu quero conseguir transferir ou transmitir para vocês o semelhante. Não sei se eu vou conseguir não, mas eu vou tentar. O Senhor me ajude. Amém. Amém. Nós vamos ler Mateus, de 22 a 33. É um texto conhecido. Capítulo 14, desculpa. Capítulo 14, do versículo 22 ao 33. É um texto conhecido e muito interessante. Mateus 14, de 22 a 33. Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco, entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas, imediatamente, Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro afirmou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão e segurou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Amém. Amém. Então o texto começa com imediatamente após. Após o quê? Após a multiplicação de pães, Jesus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, mais ou menos 10.000 pessoas foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Então, sobrou. E logo após isso, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem embora, que ele iria depois. Como que ele iria depois? Ninguém pensou nisso, com certeza. E Jesus foi orar, então, no monte, sozinho. Ao cair da noite, quer dizer, Jesus estava ali, ficou ali um bom tempo orando. E os discípulos já estavam no meio do mar. Esse mar tinha aproximadamente, o mar de Genezaré, 166 quilômetros de dimensão. Então era um mar grande. E os ventos estavam soprando ao contrário. Sabe o que é o vento soprar ao contrário? É colocar o ventilador na sua nuca. E você tentar manter o cabelo arrumado. Tem jeito? Tem não, né? Mesmo que seja de leve, não tem. E os ventos são classificados de brisa, de calmaria, que nós estamos hoje numa calmaria.
há furacões. E os furacões têm níveis também. Então, aqui fala que o vento era contrário e forte, não é? E aí fala o seguinte, Jesus foi à noite andando ter com eles. E o vento? Não fazia diferença então para Jesus? Porque o vento era contrário, eles eram pescadores e eles estavam passando aperto no barco. Mas para Jesus não fazia diferença, eles estavam andando sobre as águas, como se estivesse na calmaria. E o interessante é que os discípulos, quando viram Jesus, que não sabiam, nem imaginaram que seria Jesus, disseram, gritaram, é um fantasma. E Jesus disse, ele não gritou, ele disse, não tenha medo, tem de bom ânimo, sou eu. Então Jesus estava já perto deles. Quanto tempo que Jesus andou no mar? A Bíblia não fala. Mas se eles estavam no meio do mar, no meio da tempestade, e o mar era grande, Jesus andou um bom tempo. Então, a Bíblia não conta os detalhes, a gente imagina, né? Que ele andou bastante ali sobre o mar, e quando os discípulos o viram, ele já estava perto, não estava longe. É um fantasma, gritaram de medo. E imediatamente Jesus lhes disse, não gritou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então ele estava perto. Ao que Pedro disse, Senhor, se és tu, não é duvidando, já que és tu, me chama, que eu vou também, eu quero andar sobre as águas. E ele disse, vem, e Pedro foi. Você teria coragem de fazer isso? Dos discípulos, só Pedro teve. Só Pedro foi andar sobre as águas que estavam águas violentas, não é? E ele foi na direção de Jesus. E aí, ele andou sobre as águas e reparando na força do vento. Tem uma outra versão que fala que o vento era forte. Um vento forte é classificado mais ou menos de 51 quilômetros a 61 quilômetros. São ondas altíssimas, de mais de 4 metros de altura. Imagina um contexto desse no mar, mesmo eles sendo homens preparados, pescadores, era assustador aquela cena. Mas ele foi. E aí, ele começou a afundar, por quê? Porque ele reparou na força do vento. Quem não repararia na força do vento? Só Jesus. Ele reparou na força do vento e começou a afundar. Mas ele disse, aqui ele grita, porque aqui ele ficou desesperado de novo. Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou. Então Jesus, ele chegou até perto de Jesus. Para a gente perceber a cena e a seriedade desse texto. Porque Jesus estava presente. Ele não estava ausente, ele não estava longe. E às vezes a gente se perde porque a gente acha que Jesus está longe. E a tempestade da vida, ela nos engole muitas vezes e a gente não percebe que Jesus está perto. Quantas tempestades você já enfrentou? Quantos ventos você já viveu? Tem ventos que parecem um furacão, que vem para assolar tudo. E a gente se perde nesse vento. Já aconteceu com você? Comigo já. Quando Jesus veio encontrar com eles, era a quarta vigília da noite, então era entre 3 e 6 da manhã. E para eles os ventos não faziam diferença. Por que eles acharam que era um fantasma? Eles não imaginavam que era Jesus. Nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas, não é? E ficaram aterrorizados, tomados de medo. Jesus lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Eu creio que o Senhor quer dizer isso para nós hoje. Tem de bom ânimo, não temais, apesar das circunstâncias. Então Pedro disse, né? Não, na minha fala gritou, na sua versão talvez fala disso. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Então para Pedro dizer para Jesus estava perto, porque aquele barulho do mar ele não ia escutar. É a mesma coisa quando Jesus disse para eles ter de bom ânimo. E reparando nisso, né, nesse contexto todo, eu gostaria de dar uma pausa aqui para a gente poder pensar em algumas coisas. Ao reparar na força do vento, Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a submergir. Tem ventos que nos atingem por dentro, na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções. Gera uma turbulência interna, enorme às vezes. Questões familiares, questões financeiras, questões de saúde, questões, né, as mais variadas. A nossa situação política do nosso país, para uns pode parecer um furacão, para outros nem tanto. Talvez por não conhecer, ou talvez por confiar demais no Senhor. Que seja essa a segunda opção.
não é? Mas a questão é que a gente é levado, que a gente é atacado, né, pelas coisas que vêm de fora, por essas tribulações, por esses ventos fortes, que pode acontecer em vários níveis da nossa vida, que vai provocar medo, insegurança, incerteza. E o momento dessas tribulações, quando acontecem, é de nós olharmos para o Senhor. Porque se a gente olhar nos ventos que são contrários, e sempre serão contrários, para o povo de Deus, os ventos sempre serão contrários. Em toda a história você pode ler e ver isso. A igreja do Senhor sempre foi perseguida. Sempre. Por várias razões, por vários motivos, reais ou irreais, imaginários, mas foi sempre uma batalha. Não é? Uma batalha enorme. Então, se a gente olhar para esse contexto, a gente vai submergir, a gente vai perder o foco, a gente vai perder a comunhão com o Senhor e com os irmãos. A gente começa a se isolar. Mas Pedro andou sobre as águas. Você conhece alguém que tem andado sobre as águas? Na história não existe, não é? Principalmente com ventos fortes. Só Pedro teve coragem de ir, teve fé suficiente para ir. Fé na palavra de Jesus. E o interessante é que Jesus fala que ele teve fé pequena. Como assim? Fé pequena? Foi o único que saiu do barco? Foi o único que foi ao encontro dele? Será que é tamanho de fé? E nós, será que nós teríamos essa mesma ousadia, essa mesma coragem? Porque para Jesus não tem diferença se é furacão, se é calmaria, se é brisa, se é vento suave. Ele tem poder sobre tudo isso. Então, para onde nós estamos olhando? Para onde você está olhando? Qual que é o seu foco? Onde está a sua fé? Talvez seja um momento muito sério para a gente rever nossos valores e nossos princípios. Se eles estão alinhados com Jesus, conosco mesmo, ou com o que está acontecendo no mundo, com os valores do mundo. Porque eles vão chegando devagarinho, e vai nos convencendo de que estão certos. Se a gente não tiver um princípio da palavra bem estabelecido em nós, a gente se deixa levar pelo contexto. E essa é a estratégia, de nos convencer aos pouquinhos, até a gente achar que não tem nada a ver, não tem importância, é assim mesmo, não é? Qual que é a força, qual que é a influência do mundo em sua vida, na sua família? As pressões do dia a dia te levam a ter dó de si mesmo e a desesperar ou voltar para o Senhor? Porque no meio de uma pressão a gente pode falar, por que a gente ouve, eu sou muito isso, por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? As pessoas não falam isso? A gente também às vezes corre o risco de falar isso? Isso é ter autopiedade, é ter dó de si mesmo. E a gente não pode cair nessa armadilha. A gente precisa voltar o nosso olhar para Jesus o tempo todo. É um desafio mesmo, o tempo todo. O mundo, né, o mundanismo tem soprado muito forte sobre a família, sobre as famílias em geral, sobre as crianças em geral. As crianças estão sendo atacadas diretamente de todos os lados, sutilmente, nos desenhos animados, nos programas de TV, nos joguinhos na internet. E é muito difícil, às vezes, para os pais perceberem e cuidar disso, porque os pais estão ocupados, trabalhando fora. A gente acaba se preocupando muito com o material, que precisa preocupar, na verdade, é lógico, é a responsabilidade dos pais, mas tem essa outra área que fica sendo um pouco negligenciada, e o inimigo está aproveitando disso para usurpar, para roubar a inocência da criança, para levá-la para o caminho errado. E talvez a gente não perceba isso, talvez você não perceba isso. Acho que está tudo bem, tudo normal, tudo natural, afinal de contas está quieto ali no canto dele, está dentro de casa, está no quarto. O que ele está fazendo lá? O que ele está ouvindo? É preciso a gente começar a pensar nessas coisas e estar alerta para isso, porque o diabo está entrando com toda a força para destruir as famílias. E destruindo a família, destrói os princípios da palavra de Deus também, porque caminha junto, foi Deus que criou a família. E aí precisamos fazer uma escolha, a escolha que Pedro fez. Pedro diz, salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Porque a gente pensa que salvação é só quando nasceu de novo. Ali começou uma nova vida. Mas tem um processo para caminhar que a gente precisa ser salvo de nós mesmos o tempo todo. Salvo da nossa própria vaidade, do nosso próprio orgulho, salvo da nossa presunção de achar que a gente é bom demais. Não é? A gente não passa por isso, a gente não fala porque fez, né? Mas a gente sente que a gente é melhor, que a gente dá conta, que a gente pode fazer sozinho. E talvez então seja essa hora
esse momento histórico que nós estamos vivendo, de fazermos esse clamor que Pedro fez. Salva-me, Senhor. Salva minha família, salva minha nação, salva minha vida financeira, salva de mim mesmo. Se não conseguir dizer, que grite. Porque dizer significa para quem está perto. Gritar é para quem está longe. E talvez você sinta que Jesus já está tão longe que ele não te ouve mais. Do ponto de vista dele não é verdade. Mas do nosso ponto de vista, às vezes, parece que sim. Então é preciso a gente levantar e não tentar do nosso jeito, mas olhar para o Senhor. E a resposta do Senhor qual foi? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: por que duvidaste, homem de pequena fé? Eu creio que se fosse qualquer um de nós que tivesse ouvido isso de Jesus, ia ficar muito mal. Ia ficar muito revoltado. Chateado. Como assim, homem de pequena fé? Não viu o que eu acabei de fazer? Entrei no mar. Nenhum aqui entrou. Eu só tenho mais fé que eles. Não é? Mas Pedro já tinha entendido que não importa. A questão é continuar seguindo a Jesus. É manter o foco 100% em Jesus. A questão não é o tamanho da fé, é a completude da fé. É quanto mais completa a nossa fé em Jesus, maior a nossa proximidade com Ele. Então, a nossa completude não pode ser parcial. A nossa fé precisa ser completa nele. Assim como a aliança, né? Ela é completa, é um ciclo completo. A nossa fé é um ciclo completo em Deus. Né? Não é um ciclo, é direcionado, é reto nele. Então, quando Jesus fala para ele que sua fé é pequena, ela não está completa ainda. Será que a nossa fé está completa? Será que a gente já está a ponto de 100% em todas as áreas? Claro que não, né? Tem muito que precisamos caminhar ainda. Mas esse é o alvo, esse é o objetivo. Uma fé completa e não parcial. E quando Jesus subiu com Pedro ao barco, o vento cessou. Acabou a tempestade. Não é interessante isso? Talvez, não sei se você já experimentou isso, a turbulência está tão grande na sua vida, não consegue direcionar o pensamento, não consegue alinhar suas emoções com o seu pensamento, mas quando há uma intervenção de Deus, cessa a tempestade, cessa aquela confusão interna. A paz, verdadeira paz, porque Ele entrou no barco, Ele entrou na sua vida, Ele entrou naquela situação. E quando Deus intervém naquela situação, seja ela qual for, de doença, né, de enfermidade, de política, de qualquer coisa, quando o olhar em Jesus, a fé completa em Jesus, tudo fica pequeno, tudo vira uma calmaria, porque Ele está ali, Ele é a solução para todas as coisas. Mas nós precisamos nos render a Ele e entender essa verdade para nós, pessoalmente. Cada um precisa entender isso para si. Porque é um processo um vento contrário constante, tentando nos tirar do foco, tentando nos tirar do prumo que é o Senhor Jesus. Então, quando nós conseguimos fixar nosso olhar, nossa fé 100% em Jesus, nós vamos experimentar paz verdadeira, paz profunda, que não vem das circunstâncias. Tem uma música, não tem, que a gente canta? Não olha as circunstâncias, não. Mas a gente olha. A gente canta, mas a gente olha. É verdade. Não é? Então nós temos que ser treinados a não olhar as circunstâncias. E é um esforço. Tem que ser intencional. E tem que ser constante. E tem que ensinar as crianças também a ter uma fé séria em Jesus. Isso não é ignorar o que está acontecendo. É saber que Deus é Deus, Jesus é Senhor. E Ele se importa conosco em todo o tempo. Então, a gente pode aprender muito com essa passagem. Tem muitas coisas, muitos detalhes pequenininhos aqui nessa passagem que podem nos ajudar a sair de nós mesmos e olhar para o Senhor. Parar de preocupar tanto com a gente mesmo. Parar de preocupar tanto com a nossa realidade e falar assim, não, Deus é Deus, acima de todas as coisas, de todas as situações. Mesmo que a gente não veja solução. Porque muitas vezes a gente não vê solução. Não é? Então nós precisamos rever nossa postura como crentes. Como crentes, como filhos de Deus. E precisamos avaliar, nos autoavaliar. E clamar por Jesus, fazer a escolha certa. E talvez a gente tenha que gritar mesmo, né? Salva-me, Senhor. Salva-me da incredulidade, da religiosidade, do conformismo. Porque o conformismo nos faz sentir confortáveis. A gente tem que, não estou vendo, não vejo, não sei o que está acontecendo. Ou então não quero saber, para não me preocupar com nada.
e fica quietinho ali. A religiosidade cumpre todos os padrões, cumpre todo o protocolo. E daí? Não muda nada. Continua fazendo isso a vida inteira. Mas o Senhor quer uma fé viva, uma fé completa. Nos chamou para isso. Jesus morreu na cruz para isso. Para que a gente tenha uma vida e um relacionamento completo com Ele. Não ter um conjunto de dogmas que a gente possa seguir e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Porque se estivesse tudo bem, precisava ter vindo. Não é? Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos salve de nós mesmos. Salve-me de mim mesmo. Do meu orgulho, da minha vaidade, da minha presunção. Do meu achar que eu posso tudo, que eu resolvo, que eu dou conta. Não é? Na força do meu braço. Então nós precisamos clamar, renova-me, Senhor, enche-me com o teu Espírito Santo. Porque é só nele que há completude. Em nós não há completude, mas nele sim. E nós vamos então entender e experimentar essa paz e essa alegria verdadeira. E isso é para todos nós o tempo todo, um processo contínuo e constante. Será que você quer isso? Será que você já pensou nisso? Quer mesmo? Porque a gente fala que quer, mas a gente quer mais ou menos. Né? A gente quer, mas não quer pagar o preço. A gente quer só o benefício. Não é? Mas aí não tem jeito. É uma coisa que não tem jeito, não funciona. É igual quando você vai comprar uma mercadoria. Se você comprar uma mercadoria barata, você não tem garantia da qualidade dela. É verdade. Não é? Às vezes é aquela economia porca. Você compra uma coisa barata, tem que comprar de novo, não adiantou nada. Perdeu o dinheiro. Só que a gente precisa ter uma visão maior do que essa, em relação a Deus. Ao que Ele fez por nós na cruz. E olhar para nós mesmos como alguém que precisa do Senhor, precisa do Espírito Santo. O Senhor quer e pode nos resgatar de todo vento forte, seja ele qual for. Seja ele qual for. Nossa fé precisa ser colocada nele. E eu gostaria de desafiar você agora a fechar os seus olhos e olhar para você mesmo. E pensar, Senhor, como é que está a minha vida? Eu estou conseguindo ter essa fé completa? Ou eu estou me perdendo na turbulência do dia a dia? O mar está revolto ao meu redor? E eu estou olhando para o mar ou eu estou olhando para o Senhor? É um clamor que nós temos que fazer constante na nossa vida. Para Ele nos alinhar constantemente. O Espírito Santo nos alinhar com a vontade de Deus, com o propósito de Deus. Porque nós nos perdemos com facilidade. Ô Espírito Santo de Deus, que o Senhor vem agora trazer luz, onde é preciso, Deus. Luz nas trevas. Amém. Luz nas trevas, ó Deus. Para que haja clareza, para que haja entendimento, para que haja renovo, Pai. Para que haja transformação em cada um de nós. Amém. Deus, em nome de Jesus, que a gente não venha viver uma vida medíocre, uma vida religiosa, uma vida de protocolos, mas uma vida de verdade. Uma vida que busca o Senhor, que ama o Senhor, que se rende ao Senhor, que se arrepende, muda. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-nos um coração humilde para reconhecer a nossa necessidade, para reconhecer a nossa posição, Deus, de dependentes do Senhor, de quem precisa do Senhor, mais que tudo, Deus, porque o Senhor é a fonte de vida. O Senhor é a fonte de vida. O Senhor nos deu vida e nós achamos que podemos fazer o que queremos. Não, a vida pertence ao Senhor. Oh Deus, obrigada porque o Senhor continua nos amando e nos chamando de volta para um alinhamento correto com o Senhor, para uma fé completa. Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos pelo comodismo. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que ficamos esperando as coisas acontecerem do nosso jeito, na nossa hora. Deus, faça-nos entender, ó Pai, que o Senhor é quem é o dono de todas as coisas, que o Senhor tem a solução e a resposta, mesmo que a gente não consiga ver, não consiga entender, que nós possamos manter nossa fé em Ti, olhando para o Senhor, Pai, porque o Senhor é o único Deus, que nos vê por dentro, que nos sonda, que nos conhece, e que mesmo assim nos ama. Isso já é admirável por si só, porque o Senhor nos conhece por dentro, não há como enganar o Senhor, e o Senhor continua nos amando e nos chamando para ter uma comunhão plena contigo. Oh Senhor, em nome de Jesus, que não venhamos ser, ó Pai, incrédulos, ó Pai, não venhamos olhar para a tempestade da vida, Deus, elas são muitas e são constantes, ora mais, ora maiores, ora menores, mas elas estão aí e só podemos vencê-las no poder do Teu amor, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a abrir mão da nossa vontade, de nós mesmos, e renunciar ao nosso querer,
para querer a sua vontade, Pai. Todo o tempo, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Pai, aqueles que estão ouvindo pela internet. Alcança-os, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, para que sejamos desafiados, sim, cada dia, a te ouvir e a te buscar. Porque sem o Senhor não há vida. Sem o Senhor não há alegria. Sem o Senhor não há prazer. Sem o Senhor não há vida verdadeira. Pai, traz revelação disso para cada um de nós. Para que haja arrependimento sincero. Para que haja mudança, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, porque tudo que queremos, Pai, é servir ao Senhor com alegria, independente de qualquer coisa, Pai, estar na Tua presença, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é quem nos dá vida. Fala, Senhor, com cada um, restaura-nos, ó Deus, desafia-nos cada dia, Pai, a manter o olhar no Senhor, assim como Pedro, Pai, teve coragem de ir, nós também tenhamos coragem de ir, Pai, ao seu encontro, e sabendo que se precisar o Senhor nos segura. Sim. Deus, em nome de Jesus, quebra, Pai, tudo aquilo que tem nos impedido, Deus, de caminhar na força do Teu poder, na força do Teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus, Pai. Precisamos e queremos o Senhor, Pai, todo o tempo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Só uma pequena reflexão, que o Senhor nos ajude a buscar a face dele. Em completude. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Basicamente vai ser bom.